Olá, alunos! Aqui é a professora Janaína com mais um vídeo de ciências para vocês. Vamos pensar um pouquinho nos ambientes do planeta Terra? Floresta, oceanos, mares, lagos, regiões desérticas, os ecossistemas da Terra. Pensou um pouquinho? Agora pensa nos seres vivos que habitam esses locais. Se a gente pensar, eles são muito variados, não é isso? Existe uma grande variedade, uma grande diversidade de seres vivos no nosso planeta, com características bem diferentes, com hábitos diferentes. E aí dessa grande diversidade, com essa grande diversidade que a gente chama de biodiversidade, os seres vivos precisaram ser estudados pelos cientistas. E aí esses cientistas precisavam agrupar esses seres vivos, criar grupos para facilitar os estudos. E esses grupos foram criados com base em características semelhantes. Esse estudo para classificar os seres vivos é chamado de taxonomia. E hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre isso. A gente vai estudar um pouquinho sobre a classificação dos seres vivos. Hoje nós vamos falar apenas dos 5 reinos, tá? Que são os maiores grupos nessa classificação. Nós temos 5 reinos: o reino Monera, o reino Protista, o reino Fungi, o reino Animal e o reino Vegetal. Mas antes da gente falar um pouquinho de cada reino, eu quero relembrar com vocês alguns conceitos que nós já estudamos em aulas anteriores e que a gente vai precisar para entender um pouquinho sobre esses reinos, tá bom? Vamos lá? Vamos relembrar comigo. Seres unicelulares. Isso é fácil, né? São seres formados por uma única célula. Seres pluricelulares. Seres formados por várias células. Seres procariontes. Seres procariontes são os seres formados pela célula procariótica. Foi na aula passada, hein? Célula procariótica é aquela célula mais simples, sem núcleo, O material genético fica espalhado no citoplasma. Lembrou? E os seres eucariontes são os seres formados pela célula eucariótica, que é aquela célula mais complexa, com um núcleo definido, com várias organelas. Quem está com dúvida, volta lá no vídeo anterior, tá bom? E também mais dois conceitos importantes. Seres autotróficos, lembram? São os seres que produzem o seu próprio alimento dentro do seu próprio organismo, tá? E os seres heterotróficos, seres que não têm essa capacidade, seres que não produzem seu próprio alimento. Agora vai ficar mais fácil a gente entender um pouquinho cada um dos 5 reinos que eu falei. Vamos lá, acompanha aqui comigo. Primeiro grande reino é o reino Monera. O reino Monera, ele apresenta seres que são unicelulares, formados por uma célula só, e seres procariontes. Eles são formados por uma única célula e essa célula é do tipo procariótica, aquele tipo mais simples que a gente estudou na aula passada. Quem são esses seres? Esses seres são as bactérias e as cianobactérias. Tá? A gente vai estudar cada reino depois em separado. Hoje é só uma visão geral de cada um. A gente vai falar das bactérias, das bactérias patogênicas, ou seja, que causam doenças. A gente vai estudar mais a fundo esses reinos, tá bom? Mas as características gerais são essas do reino Monera: seres unicelulares e procariontes, tá? Segundo grande reino é o reino Protista. O reino Protista, ele pode apresentar seres unicelulares e heterotróficos, ou seja, que não produzem seu próprio alimento. É o caso dos protozoários. Já ouviu falar nesses seres? Não? Então aguarde que a gente vai falar um pouquinho depois. E também dentro desse reino a gente pode ter seres unicelulares e até alguns pluricelulares e que são autotróficos, são as algas, tá? Que fazem parte desse reino também, o reino Protista. Terceiro grande reino é o reino Fungi, é o reino dos fungos. Os seres desse reino podem ser unicelulares e heterotróficos, que são as leveduras. Você sabia que as leveduras são muito importantes para os seres humanos? Elas são utilizadas na fabricação da cerveja, do vinho, elas são usadas como fermento de pão, a gente vai estudar tudo isso.
Mas também nesse reino, no reino fúngi, além desses seres, né, unicelulares e heterotróficos, também podemos ter seres pluricelulares. Pluricelulares, né, formados por várias células, e heterotróficos. São os cogumelos. Existem até cogumelos comestíveis, né? Quem é que gosta aí de um champignon no estrogonofe, numa pizza, né? Então, esses são os fungos, tá bom? O reino fungi. Quarto grande reino. O quarto grande reino é o reino vegetal. O reino vegetal a gente conhece bem, né? São as plantas, são os vegetais, as árvores em geral. Nesse reino, todos os seres vivos são pluricelulares e todos os seres vivos são autotróficos, ou seja, produzem seu próprio alimento através de um processo chamado fotossíntese, tá? Que eles conseguem, né, captando a energia solar, gás carbônico e água, produzir seu próprio alimento daí. A gente também vai falar disso depois, tá? E o quinto grande reino, é o reino que nós estamos incluídos, é o reino animal. O reino animal apresenta, então, que características? Todos os seus seres são pluricelulares, todos os animais são pluricelulares, tá? E todos os animais são heterotróficos, ou seja, nós, animais, né, não conseguimos produzir nosso próprio alimento, né? Nós precisamos pegar o alimento do ambiente, tá certo? Bom, gente, vamos ficando por aqui. Tudo isso que eu falei está escrito no seu resumo, tá? Além do resumo, você tem os exercícios para fixar tudo que a gente estudou, tá bom? E até a próxima aula!